Olá, Igor Franco falando aqui um pouco a respeito dos impactos econômicos da crise do coronavírus. Bom, quanto à parte de saúde, com certeza outras pessoas serão mais gabaritadas para falar, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que, para além de todo o impacto na vida social, no impacto na saúde, a gente tem um aspecto fundamental que é como vai se desenvolver o mercado de trabalho, o mercado das empresas para além dessa crise. Uma das primeiras preocupações que a gente tem que ter é que pequenas e médias empresas elas têm uma grande dificuldade de sobreviver com muitos dias paradas. Afinal de contas, elas dependem desse fluxo de caixa que entra todo mês para poder rodar os seus compromissos, pagar os seus funcionários, e não dá para esquecer que as pequenas e médias empresas representam as maiores empregadoras do país. Então, a gente tem que ter um olhar bastante atento ao comportamento desses negócios. Além disso, até mesmo as grandes empresas, elas têm algumas preocupações, porque embora elas tenham uma capacidade de suportar um maior período sem operações, elas representam um nível de crédito na economia e uma eventual dificuldade no pagamento de crédito pode desencadear problemas graves para a economia do país. Paralelo a isso, a atuação do governo ela fica muito limitada por dois fatores. Primeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de atingir as pessoas mais necessitadas com medidas, porque grande parte da economia do Brasil é informal. Então, você acessar essas pessoas é uma dificuldade no curto prazo. Talvez seja difícil desenvolver alguma medida de governo eficaz para que esse dinheiro chegue rapidamente na mão do trabalhador que perdeu a sua renda e não conta com nenhuma proteção do setor formal, como seguro-desemprego, FGTS, abono salarial, etc. Uma segunda questão é a questão fiscal. Embora a gente venha fazendo um esforço para reduzir o tamanho, a velocidade com que a dívida pública brasileira cresce, a gente vem com uma dívida pública crescente já há alguns anos. Então, o espaço fiscal para o governo gastar mais nesse momento, que seria adequado para ajudar essas famílias e empresas, ele é mais reduzido. Nesse momento, considerando ainda o aspecto fiscal, a gente tem como um fator positivo o fato da Selic, a taxa que remunera os títulos públicos, está na mínima histórica. Então, o custo de endividamento, nesse momento, é menor. Por outro lado, aliás, ainda nesse aspecto, o mercado ele vai ter uma tolerância maior com o endividamento do governo, porque ele entende que, nesse momento, atuar para aumentar o endividamento é conseguir interromper uma deterioração do cenário e prevenir uma recessão ainda mais profunda. Tá? Então, esses aspectos que eu mencionei rapidamente, eles têm que ser considerados quando a gente fala sobre interrupção das atividades, distanciamento social. Óbvio que isso tem que estar concatenado, tem que estar alinhado com as recomendações dos órgãos de saúde. O que me preocupa fundamentalmente é não haver uma coesão política, um conflito aberto entre governadores e governo federal. É tudo que a gente não precisa, porque em algum momento essas medidas de retomada elas vão ter que se comunicar com as medidas de prevenção. Infelizmente, a gente não tem capacidade de suportar 2 meses com a economia do país praticamente parada. A gente vai ter que conseguir conciliar o fato de que as pessoas precisam voltar para os seus trabalhos e com a necessidade de prevenir o avanço do Covid-19. Mas para isso é fundamental e necessário uma liderança política capaz de coordenar e conciliar esses dois aspectos conflitantes. Obrigado.